Graças a Deus, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso plano da leitura da Bíblia em um ano. Hoje nós leremos 1 Crônicas, capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. Capítulo 14. Então, Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeiras de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beelida e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o povo de Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tomaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeai por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezé. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Capítulo 15. Fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe e os seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe e os seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe e os seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Jadoque, Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Eles disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmão deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifelel e Miquneias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze,
Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia, com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeléu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpas em voz de baixo, para conduzir o canto. Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassaí, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Foram Davi os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Capítulo 16. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou entre os levitas que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar e louvar e exaltar no Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matatias, Eliabe, Menaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. O sacerdote Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos e dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, a qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a tua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: Reina o Senhor. Ruja o mar
e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo assim disse: Amém. E louvou ao Senhor. Então, Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, a Obed-edom, filho de Gedutum, e a Osa, para serem porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e o sacerdote de seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde, e isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles deixou a Emã, a Gedutum e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Gedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos, instrumentos de música de Deus. Os filhos de Gedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Amém, irmãos? Que o Senhor possa continuar a nos abençoar e que nós possamos continuar firmes neste propósito da leitura da Bíblia em um ano e que Deus a todos abençoe.